Olá, minha gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao trabalho que nós vimos fazendo na última semana? Então, no último vídeo nós falamos sobre o governo Dilma Rousseff e especificamente sobre a questão do impeachment. Pós-impeachment, quem vai acabar assumindo o poder vai ser o então vice-presidente Michel Temer. Bom lembrar que no mandato de Dilma de 2010 a 2014, Michel Temer também tivera sido o vice-presidente da República. Então, de algum modo, vale dizer, durante 2 meses, praticamente, um pouco mais de 2 meses, Michel Temer governou interinamente, porque Dilma estava sob suspeição, estava sob júdice a questão do impeachment, até que quando veio definitivamente o impeachment, naquele quase meados de 2016, Temer assume definitivamente a presidência da República. E sai da presidência da República, final de 2017 para início de 2018, quando então entrou Bolsonaro, como um dos presidentes, como o presidente, na verdade, de menor índice de aprovação, de menor popularidade da história do Brasil depois da ditadura militar. Nesse período do governo Michel Temer, eu queria destacar algumas questões que eu considero bastante relevantes. A primeira delas, o fato de ter havido a aprovação da chamada reforma trabalhista. O que foi a aprovação da reforma trabalhista? Claro que a reforma trabalhista foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas em grande medida ela foi sancionada, ela foi de algum modo facilitada pelo próprio governo Michel Temer, Estamos falando da flexibilização, da terceirização, da possibilidade de que as empresas possam contratar funcionários sem passar pelo vínculo da chamada CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Pode trabalhar e empregar por contrato de trabalho, por relações provisórias, por relações contratualistas, muitas vezes sem nenhum tipo de vínculo empregatício. Então, de algum modo, isso acelerou aquilo que nós entendemos por flexibilização, por uberização, por precarização das relações de trabalho. Por outro lado, lembrar também que esse governo Michel Temer, foi no governo de Michel Temer que foi apresentada a proposta de reforma do novo ensino médio. O novo ensino médio que trazia consigo a ideia de que algumas disciplinas ao longo do ensino médio haveria um prazo para isso acontecer, e esse prazo teoricamente estaria para expirar já, mas aí o governo do Lula, o governo na figura do ministro da Educação, Camilo Santana, pediu um pouquinho mais de prazos para isso ser levado de fato avante e a cabo, um novo ensino médio que propunha, diferente da LDB 9394/96, das Diretrizes Gerais da Educação, viria propor a ideia de que no ensino médio, disciplinas como literatura, história, mesmo física, mesmo química, mesmo biologia, não estivessem na obrigatoriedade do currículo comum. Deveria ser apresentado um outro leque de disciplinas, como empreendedorismo, acreditem, mundo pet, isso foram sugestões. De algum modo, poderia falar de química, poderia falar de formulações químicas, por exemplo, a partir da confecção de brigadeiros. Então, teria que haver uma forma mais técnica, uma forma mais operacional de ensinar essas disciplinas. Mas conteúdos, repito, como história, conteúdos mesmo como geografia, o aluno teria a obrigatoriedade de vê-los até o 9º ano de escolaridade. No ensino médio, isso iria se diluir, Haveria uma espécie de formação itinerária ou itinerário formativo em que o aluno optaria já no 1º ano do ensino médio por que área ele quereria caminhar. Se ele quiser caminhar pela área de humanas, então ele teria alguma aula de história, alguma aula de filosofia, alguma aula de história e geografia, porque ele escolheu, mas ele não tem mais a obrigatoriedade de. Se ele fez a escolha pela área de exatas ou pela área de biomédicas, aí ele teria, no itinerário formativo, ele teria alguma aula de química, alguma aula de física, alguma aula de biologia, mas isso não teria que estar na composição da grade, da matriz curricular obrigatória. Então, o que seria obrigatório seria o ensino de língua portuguesa e o ensino de matemática. Mas no formato da lei também vinha predisposto que português no sentido da produção da norma culta da língua. Se fala da norma culta da língua, estamos falando das regras básicas da ortografia, Não estamos falando aqui de interpretação de texto, produção textual, nem tampouco estaríamos falando de criação de repertório para a construção de redação. Então, a médio prazo, isso impactaria violentamente sobre, por exemplo, a confecção do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, Então, haveria um prazo para que as escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, para que as escolas se adaptassem a esse processo. E nós sabemos que a escola privada, num país como o nosso, a escola privada tem mais possibilidades, inclusive financeiras, de adaptarem-se a esse novo currículo, porque essas disciplinas, como história, filosofia, sociologia, literatura, se entrariam no itinerário e, ao mesmo tempo, enxugaria a disciplina dos núcleos chamados
chamado obrigatório, português e matemática, colocando empreendedorismo, colocando conhecimento computacional, colocando, por exemplo, inovação e tecnologia, inovação e competitividade. Isso ficaria mais fácil. Agora, para o mundo das escolas públicas, como é que as escolas públicas adaptar-se-iam a esse processo, né? Como é que as escolas de ensino médio públicas poderiam rapidamente ajustar-se a esse processo? Então, eu estou dizendo concretamente que as escolas públicas não iriam ter condições operacionais imediatas de colocar empreendedorismo, inovação, tecnologia, ciência, competitividade, discutir globalidades, enfim, discutir mundo pet, né? Discutir com todo respeito, discutir projeto de vida, porque o manancial de professores que a escola pública tem são os professores habituais das disciplinas, tradicionais das disciplinas. Nenhum de nós estamos preparados para falar de mundo pet ou de brigadeiro, né, gente? Então, essa reforma, ela tem um cunho neoliberal e abre caminho porque o governo Michel Temer, cada vez mais politicamente, se aproximou, que é um homem do PMDB, né? Se aproximou do mesmo modo que esteve ao lado do PT, se aproximou cada vez mais nesses praticamente 1 ano e 2 anos, por assim dizer, nesses 2 anos se aproximou brutalmente da extrema-direita e do chamado Centrão. Chegou até a ser cogitado o nome de que o Michel Temer fosse candidato à presidência da República em 2018, mas quando as pesquisas de opinião deram que ele tinha 9% só de aprovação popular, então o próprio MDB entendeu que era melhor recolher a candidatura do Michel Temer. E eu estou falando isso por quê? Porque o governo Michel Temer tornou-se gradativamente um governo de formatação de direita, um governo de caracteres neoliberais. Vejamos, se aprovou uma reforma trabalhista que fala em flexibilização, uberização, precarização das relações de trabalho como efeitos, e se por outro lado cria um novo ensino médio com um argumento que seria um arcabouço para criar alunos mais tecnologicamente preparados para o mercado de trabalho, o menino da escola pública de fato está tendo um ensino técnico, porque o lugar do menino pobre da escola pública é dentro de um quadro técnico, né, para trabalhar em serviços técnicos, enquanto que as escolas particulares poderiam, no itinerário, na prática, fornecer filosofia e história, porque o aluno optaria por isso. Então, na prática, a escola particular teria condições, a escola pública não. O ensino republicano iria ser diluído. O ensino como coisa pública para todos seria diluído. E se seria diluído, minha gente, a proposta educacional que está colocada é uma proposta de cunho neoliberal, né? Aos pobres, um ensino técnico, aos ricos, a potencialidade de entrar na universidade. Como é que o menino faz ensino médio todo com aulas de empreendedorismo, ciência e tecnologia, ciência computacional, inteligência operacional, mundo pet, né? Insisto, porque existe no Rio de Janeiro, tem muitas escolas dando mundo pet, né? Ensino de brigadeiro, culinária básica. Como é que esse menino vai enfrentar uma prova do Enem e entrar numa faculdade, né? Então, a gente sabe que isso aí traduzia muito do que era o governo Michel Temer. E essa aproximação violentíssima com o chamado Centrão, ali vinculado à figura de Eduardo Cunha, do próprio Rodrigo Maia e, em grande medida, do baixo clero, né? Aqueles partidos ditos pequenos e nanicos dentro do Congresso Nacional, abriu caminho para a vitória de Jair Messias Bolsonaro. De algum modo, um militar que estava afastado, depois eu vou discutir isso em outro vídeo, um militar, mas que já era várias vezes, né, pelo menos 5 mandatos constituídos como deputado federal, e isso abria caminho para que um homem do baixo clero, com um discurso extremamente raivoso, com um discurso extremamente agressivamente conservador, tomasse o poder. Tanto é que o PMDB recolhe a candidatura do Michel Temer e acaba apoiando a figura do Jair Messias Bolsonaro no segundo turno, em que no primeiro turno houve uma disputa um tanto quanto dura entre ele e o Fernando Haddad, que foi o candidato do PT, mas um PT muito desgastado pelos 14 anos ininterruptos de presença no poder. Jair Messias Bolsonaro entra e aqui vale dizer, o PMDB a essa altura é rendido, mas o PMDB tradicionalmente teve essa postura no processo de democratização. O PMDB sempre esteve com quem esteve no poder. Quem foi eleito levou, né? O PMDB sempre fez o discurso de buscar a negociação, sempre quis se apresentar para a sociedade brasileira como um partido de centro, né? E, de algum modo, nesse discurso da centralidade, o PMDB vai para um lado ou para o outro, no sentido de quem ganhou, levou, tá certo? E o governo Michel Temer, aqui entre nós, esses 2 anos do governo Temer, afora a reforma trabalhista, a aprovação do novo ensino médio, né? Foi um governo muito apagado, muito opaco. Aqui vale dizer que, depois que ele já não era mais presidente, quando o Bolsonaro já era presidente, ele chegou a ficar detido 4 dias, Michel Temer chegou a ficar detido 4 dias, em decorrência da
Operação Lava Jato, ainda como desdobramento da Operação Lava Jato, dizendo-se que ele teria também sido beneficiado por aquele esquema do Petrolão, na condição de ex-procurador do Estado de São Paulo, advogado de carreira, tendo sido procurador do Estado. É um homem que transita muito bem no meio jurídico, e ele acabou conseguindo a sua própria, claro, que contratando advogados, contratando escritórios advocatícios, ele conseguiu fazer a aprovação rápida da sua soltura, do seu alvará de soltura, né? Ninguém está dizendo aqui que ele tinha de fato culpa no cartório, mas a gente está dizendo que de algum modo ali houve uma certa leniência dos poderes jurídicos constituídos, porque ele era um homem que vinha de uma procuradoria também. Ele chegou à condição de presidente da República, mas toda a trajetória foi a trajetória advocatícia, foi a trajetória jurídica. Um homem que, de algum modo, ocupou postos muito elevados no próprio mundo jurídico no Brasil. Tá certo, minha gente? Fica aqui, então, a ideia para que no nosso próximo vídeo nós discutamos, nós possamos discutir como que se deu a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Como é que essa extrema-direita, que encontrou, de maneira neoliberal, um caminho muito aberto, um espaço muito tranquilo para que ela crescesse, para que ela progredisse ao longo do período Michel Temer. De algum modo, o governo Michel Temer abriu o caminho, abriu a tampa, né? Abriu, para não dizer o esgoto, para a possibilidade de que esses governos de extrema-direita chegassem ao poder a partir de 2018. Inclusive dando apoio, subindo no palanque e no segundo turno pedindo apoio abertamente. Quer dizer, se esteve com o PT 2 mandatos, nesse momento chega a pedir voto, chega a estar de conchavo político mesmo, aberto, escancarado, com o governo Bolsonaro. Mas aí já é um papo para o nosso próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado.